Direito Migratório, Processo de Refúgio. Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, o nosso assunto será o processo de refúgio, ou seja, o processo administrativo que leva ao reconhecimento ou não da pessoa que solicitou o refúgio como refugiado. É isso que nós vamos discutir, então, na aula de hoje. Esse procedimento, esse processo que leva ao reconhecimento de refúgio, ele está regulado pela Lei 9474 de 97, a lei que disciplina o Estatuto dos Refugiados aqui no Brasil. O procedimento, ele deve ser marcado pela simplicidade. A ideia é que não existam obstáculos burocráticos, que não existam entraves desnecessários para que a pessoa consiga a sua solicitação de refúgio. Dentro desse contexto, a gente vai ver que esse processo se dá em 4 etapas principais. A primeira etapa é a solicitação feita na Polícia Federal. Então, o pedido de refúgio formulado pelo solicitante de refúgio à Polícia Federal. Posteriormente, nós vamos ter a entrevista, que a gente vai ver que pode ser feito com um funcionário ligado ao Comitê Nacional dos Refugiados ou com um servidor público da DPU. Na sequência, temos uma análise pelo grupo de estudos prévios e, por fim, a decisão pelo plenário do Comitê Nacional dos Refugiados. Essas são as 4 etapas, então, que a gente vai ver com mais detalhe nessa aula, nessa nossa conversa aqui de hoje, tá? A disciplina, então, desse procedimento do refúgio, ela vai estar regulada na Lei 9474 de 97, nos artigos 17 e seguintes. Vamos dar uma olhadinha nesses artigos. O artigo 17 diz o seguinte: o estrangeiro deverá apresentar-se à autoridade competente, que nós já comentamos aqui então, que será a Polícia Federal, e externar a vontade de solicitar o reconhecimento da condição de refugiado. Percebam, a gente tem falado sobre isso, mas percebam a redação, Essa pessoa vai pedir, vai buscar o reconhecimento da condição de refúgio, porque é um refugiado e vai ser simplesmente reconhecido, não é que será refugiado após o reconhecimento. Então, todos os dispositivos da Lei 9474 de 97 deixam muito clara a natureza declaratória desse procedimento. O artigo 18 vai dizer o seguinte: a autoridade competente notificará o solicitante para prestar declarações, ato que marcará a abertura dos procedimentos. A autoridade competente informa o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, o Acnur, sobre a existência do processo de solicitação de refúgio e facultará a esse organismo a possibilidade de oferecer sugestões que facilitem o seu andamento. Aqui, então, essa questão de notificar o Acnur. O Acnur, a gente viu, então, tem um papel bastante protagonista nessa proteção concedida aos refugiados, tanto no sistema internacional quanto no nosso sistema nacional, sendo previsto aqui o artigo 18, parágrafo único, a notificação, a informação ao Acnur, para que o Acnur ajude nesse processo de reconhecimento. Como que o Acnur pode ajudar? O Acnur pode ajudar a partir do momento em que talvez o Acnur já tenha mapeado algumas das situações internacionais que estão levando a um deslocamento forçado de pessoas. E isso pode ser usado na instrução desse pedido, Informes, relatórios, materiais que tenham sido preparados ou obtidos pelo Acnur que digam realmente, a situação da Venezuela é uma situação típica do refúgio, a situação na Síria é uma situação típica do refúgio, ou determinados países têm tais e tais e tais problemas de perseguição. E o Acnur pode fornecer essas informações que vão ajudar a dar lastro aí para esse pedido, para comprovar, para que o refugiado consiga comprovar a sua condição de refugiado, portanto. O artigo 19 vai dizer o seguinte: além das declarações prestadas, se necessário, com a ajuda de um intérprete, deverá o estrangeiro preencher a solicitação de reconhecimento como refugiado, a qual deverá conter identificação completa, qualificação profissional, grau de escolaridade do solicitante e membros do seu grupo familiar,
bem como relato das circunstâncias e fatos que fundamentem o pedido do refúgio, indicando os elementos de prova pertinentes. Então, a gente vai ter aqui a questão das provas que deverão ser apresentadas pelo refugiado, que demonstrem aí a existência de fato de uma perseguição contra ele, contra pessoas da sua etnia, da sua religião, do seu grupo social. Claro que essa análise das provas, ela vai ter que levar em consideração a peculiar situação do refugiado. Talvez ele não tenha meios, né, de provar por A mais B a existência dessa perseguição. Isso vai ter que ser verificado e o princípio que vigora na análise, né, na adequação dessas provas, é o indúbio pro fugitivo, que significa, né, fazendo uma analogia lá, o indúbio pro réu, no sentido de que caso hajam dúvidas, deve-se entender que a pessoa é refugiada, porque na dúvida é melhor você dar proteção para alguém que talvez não a merecia ou que não precisasse dela, do que você deixar de dar essa proteção para alguém que precisava muito dessa proteção. Então essa questão da análise das provas também é algo bem interessante da gente pensar. O artigo 20 diz que o registro da declaração e a supervisão do preenchimento da solicitação de refúgio devem ser efetuados por funcionários qualificados em condições que garantam o sigilo das informações. Sempre pensando aqui que pode ser uma pessoa cuja vida está em risco aí em razão da perseguição que sofre no seu país de origem. E é sempre necessário tratar com muito cuidado essas informações para evitar que essa pessoa continue sendo foco de algum tipo de perseguição. Na sequência, nós vamos falar então sobre a instrução desse pedido de refúgio, ou seja, sobre a instrução probatória que vai acontecer aqui. E o artigo 23 diz o seguinte: a autoridade competente procederá às eventuais diligências requeridas pelo CONARE, devendo averiguar todos os fatos cujo conhecimento seja conveniente para uma justa e rápida decisão, respeitando sempre o princípio da confidencialidade. Fim da instrução, a autoridade competente elaborará, de imediato, relatório que será enviado ao secretário do CONARE para inclusão na pauta da próxima reunião daquele colegiado. Os intervenientes nos processos relativos às solicitações de refúgio deverão guardar segredo profissional quanto às informações a que terão acesso no exercício das suas funções. Percebam aqui que durante esse processo, nessa tramitação do pedido de refúgio, uma preocupação muito grande é com a confidencialidade, justamente em razão de se estar tratando de informações sensíveis sobre pessoas que estão sendo perseguidas pelos seus estados de origem. E aí a necessidade de tomar cuidado nessa divulgação para evitar, né, que esse processo de reconhecimento de refúgio gere também uma exposição dessa pessoa perseguida. Bom, dentro dessa fase instrutória, então, uma das questões mais importantes no momento, né, da análise de provas, na análise, né, das circunstâncias que levaram a pessoa ao refúgio, é a entrevista, tá? A entrevista, então, é uma entrevista individual, aonde essa pessoa vai ser ouvida e vai explicar, vai declarar por que que ela sofre perseguição ou por que está sofrendo uma grave e generalizada violação de direitos humanos no seu país de origem. Basicamente, a pessoa vai ali expor os motivos que levam ao refúgio. E aí, pessoal, desde 2012, existe um acordo de cooperação técnica celebrado entre a Secretaria Nacional de Justiça, que abarca, né, o Comitê Nacional dos Refugiados, e a Defensoria Pública da União, para que servidores da DPU possam assessorar o Comitê Nacional dos Refugiados fazendo essas entrevistas, já que a Defensoria Pública da União é melhor estruturada, ela tem um alcance nacional maior, né, do que o Comitê Nacional dos Refugiados e consegue, então, com base no seu aparato, fazer as vias aí de quem vai fazer essas solicitações. Por isso, esse tema é muito importante para quem quiser, né, desejar fazer provas para a Defensoria Pública da União, seja de defensor público, seja de servidor da Defensoria Pública da União. É um tema que tem bastante possibilidade de aparecer, já que os mesmos servidores da Defensoria Pública têm aí essa possibilidade de serem parte aí do processo de refúgio, escutando essas pessoas, coletando esses depoimentos. Importante observar
que, além da entrevista, então, algumas provas que vão ser produzidas, elas podem ser feitas pelos próprios oficiais do CONAR, pelas pessoas que estão trabalhando, ou pelo Alto Comissariado, ou por membros da sociedade civil, que eventualmente, né, por ONGs, que estejam ajudando aquele solicitante de refúgio. E uma das provas que é mais utilizada são estudos, relatórios de informação sobre a situação no país de origem. Então, isso é uma coisa que tem sido muito utilizada nos processos de refúgio, que é justamente dizer, olha, né, como que está lá a situação na Venezuela, como que está a situação na Síria, como que está a situação nesses locais da onde veio, né, na Nigéria. Então, quais são as circunstâncias ali que estão embasando esse pedido de refúgio. E aí, esses estudos, esses pareceres, eles servem não para dizer, olha, a pessoa pediu refúgio, eventualmente, né, pediu refúgio baseado numa perseguição por orientação sexual e no seu país realmente existe uma criminalização de uma orientação sexual não heteronormativa. Então, tudo isso pode ser feito e pode ser usado como prova, né, para que o CONAR, então, verifique se essa pessoa é de fato um refugiado. Muita preocupação na doutrina é levantada sobre alguns aspectos da entrevista do Comitê Nacional dos Refugiados que podem ser particularmente invasivos, especialmente nessa questão sobre orientação sexual. Existem alguns estudos, né, que apontam algumas perguntas a respeito da orientação sexual do indivíduo que talvez extrapolem o necessário para se determinar que houve ou não houve uma perseguição por essa natureza. Então é importante, né, todo esse cuidado e esse sigilo dessas informações e a necessidade de qualificação da pessoa que vai fazer a entrevista para realmente não acabar expondo, constrangendo, violando direitos e nem revitimizando o refugiado no momento em que ele vai ser escutado, em que ele vai ser ouvido e que a sua história vai ser contada. Diante do aumento nos números de casos de solicitações de refúgio, foi criado dentro do Comitê Nacional dos Refugiados um grupo de estudos prévios. Né? Esse grupo de estudos prévios ele vai conversar, então eles vão discutir os casos antes das reuniões plenárias, com o objetivo de já chegar ali a uma espécie de uma decisão preliminar acerca dos casos, né? E é ali que vai ser verificado se o caso precisa de mais informações, se os pareceres já estão completos ou se é necessário buscar uma informação adicional antes de levar o caso para votação no plenário, se aceitam ou não aceitam aquela pessoa como um refugiado. Muitas vezes, algumas decisões prévias já são tomadas por esses grupos de estudos prévios do Comitê dos Refugiados, mas elas sempre precisam ser ratificadas, ou seja, confirmadas no plenário, né, que vai então dizer qual é a decisão acerca da pessoa. E existem casos, inclusive, que uma decisão negativa do grupo de estudos prévios foi revertida no comitê, porque é possível que o Acnur, né, nessa reunião plenária do Comitê Nacional dos Refugiados, ele tem direito a voz e não a voto, né? E ele pode, de repente, convencer os membros do Comitê Nacional dos Refugiados a receber aquela pessoa que anteriormente tinha se entendido que não era o caso de receber, e até mesmo existe a possibilidade de organizações não governamentais fazerem uma sustentação oral, e ao fazerem essa sustentação oral perante o plenário, conseguirem também mudar uma decisão que já havia sido tomada de maneira desfavorável pelo grupo de estudos prévios. Então, a decisão de fato vai ser tomada pela plenária do CONAR. Essa plenária, ela vai se reunir uma vez por mês, ordinariamente, podendo ser convocadas outras reuniões extraordinárias, a depender do caso. E nessas reuniões ordinárias, que acontecem uma vez por mês, o caso vai ser lido pelo coordenador geral e, na sequência, eles vão opinar, vão votar se consideram, né, que deve ser reconhecido o refúgio ou não, podendo, inclusive, decidir tirar o caso de pauta para pedir uma melhor fundamentação do pedido e votar novamente quando essa fundamentação estiver pronta. É interessante, então, da gente notar que o plenário se manifesta sobre cada uma dessas decisões. E se a gente colocar a questão em perspectiva, a lei de 1997, né, que cria o Comitê Nacional dos Refugiados, e o número de refugiados que nós tínhamos reconhecidos até 2017, era mais ou menos ali 10 mil pessoas. Desde então, nós temos um número crescente, né, já foi quase multiplicado por 4, hoje existem mais de 40 mil refugiados reconhecidos no Brasil e mais de 100 mil
autorizações ou solicitações de refúgio pendentes de apreciação, justamente porque essa necessidade de passar todos os casos pelo plenário era pensada quando eram poucas as solicitações de refúgio. Com a grande diáspora venezuelana, né, a gente teve um aumento muito significativo no número de solicitações de refúgio que o Brasil recebeu. E isso tem trazido algumas dificuldades para o CONARE sobre como lidar com tais solicitações, né, e como endereçar essas situações. E um procedimento que tem sido feito pelo Comitê Nacional dos Refugiados é reconhecer os venezuelanos como refugiados prima facie, ou seja, baseando-se nas circunstâncias objetivas existentes na Venezuela, afirmando que as pessoas que vêm da Venezuela já reúnem as condições para serem refugiadas, independentemente de uma análise individualizada. E por conta disso, a cada reunião plenária do CONARE tem sido aprovadas uma série, né, de decisões. Numa portaria recente foram publicadas 20 mil autorizações, respostas às solicitações de refúgio de uma vez só, justamente por conta dessa dificuldade de se tramitar individualmente os pedidos por todo esse processo que a gente está descrevendo aqui, que parte do pressuposto da solicitação do refúgio como uma solicitação absolutamente excepcional e que deixou de ser assim excepcional com a entrada massiva de venezuelanos em território nacional. Bom, após a decisão, então, a decisão pelo reconhecimento da condição de refugiado, será considerada ato declaratório e deverá estar devidamente fundamentada. Então, aqui, novamente, né, a gente já viu pistas disso e aqui aparece expressamente escrito que a decisão que reconhece a pessoa como refugiada tem efeitos declaratórios, porque a pessoa é refugiada em razão das circunstâncias de fato que vive, né, e que experimenta no seu país de origem. Proferida a decisão, o CONARE notificará o solicitante e o Departamento da Polícia Federal para as medidas administrativas cabíveis. No caso de decisão positiva, o refugiado será registrado junto ao Departamento da Polícia Federal, devendo assinar termo de responsabilidade e solicitar a sua cédula de identidade permanente, que aí vai ser uma carteirinha, né, um cartão, né, nacional de identificação do imigrante, que vai permitir a esse refugiado a permanência regular em território nacional e todos os atos da vida civil em território nacional também. Artigo 29. No caso de decisão negativa, esta deverá ser fundamentada na notificação ao solicitante, cabendo direito de recurso ao Ministro do Estado da Justiça, no prazo de 15 dias, contados do recebimento da notificação. Então, cabe recurso da decisão negativa ao Ministro da Justiça no prazo de 15 dias. O Ministro da Justiça, mantendo a decisão do Comitê Nacional dos Refugiados, cabe a judicialização da questão, justamente porque estamos diante de um ato de natureza declaratória. Não é um ato administrativo onde há espaço, né, para discricionariedade. É um ato vinculado. Preencheu lá os requisitos, deve ser declarado como refugiado. E a gente tem o princípio básico de que o Poder Judiciário não vai se afastar de apreciar lesão ou ameaça de lesão a direito, o que justifica a possibilidade de judicializar a questão do refúgio, caso seja indevidamente negado, né, ou se o refugiado entender que foi indevidamente negado. Durante a avaliação do recurso, será permitido ao solicitante de refúgio e aos seus familiares permanecer no território nacional, da mesma forma que o solicitante de refúgio podia permanecer antes da primeira decisão, né? A decisão do Ministro do Estado da Justiça não será passível de recurso. Aqui, então, a gente vai colocar não será passível de recurso administrativo, mas é passível de revisão judicial por ser ato declaratório. Justificativa aqui, a inafastabilidade do judiciário. Então, se é um ato declaratório, eu sou refugiado e só preciso desse reconhecimento, eu vou poder recorrer ao Poder Judiciário caso esse reconhecimento não tenha acontecido. Artigo 32. No caso de recusa definitiva de refúgio,
ficará o solicitante sujeito à legislação de estrangeiros, não devendo ocorrer sua transferência para o seu país de nacionalidade ou de residência habitual, enquanto permanecerem as circunstâncias que põem em risco sua vida, integridade física e liberdade, salvo nas situações determinadas nos incisos 3 e 4 do artigo 3º dessa lei, que são aquelas hipóteses, né, da pessoa que não merece o refúgio porque cometeu crimes hediondos, porque cometeu crime de genocídio ou qualquer coisa dessa natureza. Então, o que isso significa? Que mesmo que a pessoa não seja reconhecida como refugiada, ela também não vai ser devolvida para a sua vida se a sua vida estiver em risco por alguma outra circunstância. Então, isso só deve acontecer se ela realmente não merecer a proteção por razões de segurança nacional, de ordem pública e tudo mais. Certo, pessoal? Bom, essas são as minhas considerações a respeito do procedimento de refúgio. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Bons estudos e até a próxima!